Olá, seja muito bem-vindo ao Mel, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sopradores de lóbulos, mais conhecidos como sopradores Hoots ou ainda compressores Hoots. Vamos apresentar o princípio de funcionamento de um soprador Hoots, seus principais componentes e as principais características dos nossos sopradores. E por fim, vamos falar sobre os principais modelos de sopradores que nós fabricamos aqui na Mel. Vale ressaltar que nós somos uma empresa genuinamente brasileira, com engenharia e assistência técnica próprios à sua total disposição. O que é um soprador? Soprador é um tipo de máquina que opera um determinado gás. É também um tipo de compressor, cuja pressão de descarga é muito baixa, normalmente da ordem de um bar de pressão efetiva. Daí receber o nome de soprador. Dependendo do tipo de soprador, a pressão de vácuo pode chegar a 93% da pressão de vácuo absoluto. Note que até aqui já usamos dois conceitos importantíssimos que o pessoal costuma confundir, que é o de pressão efetiva e pressão absoluta. Então, antes de continuarmos o nosso vídeo, vale a pena gastarmos um tempo discutindo esses conceitos. Pressão absoluta é aquela pressão medida a partir do zero absoluto, ou pressão de vácuo absoluto. Enquanto que pressão efetiva é aquela pressão medida a partir da pressão atmosférica. Daí, a pressão também ser chamada de pressão relativa. A pressão absoluta, ela é sempre positiva, enquanto que a pressão efetiva pode ser negativa. Quando ela é positiva, ela é chamada de pressão manométrica. Significa que a pressão que está sendo medida é maior do que a pressão atmosférica. Por outro lado, quando ela é negativa, significa que nós temos uma pressão de vácuo ou uma pressão vacuométrica e essa pressão ela é menor que a pressão atmosférica. O que é um soprador tipo Hoots? O nome Hoots vem de seus inventores, no século XIX, nos Estados Unidos, os chamados irmãos Hoots. Soprador Hoots é uma máquina de deslocamento positivo, também chamada de soprador de lóbulos. E o que são lóbulos? Lóbulos são elementos rotativos que trabalham encaixados e sincronizados sem se tocar. Um ponto muito importante que caracteriza esse equipamento. A parte côncava de um lóbulo se encaixa na parte convexa do outro lóbulo, como veremos o funcionamento do equipamento na sequência. Vejamos agora os principais componentes de um soprador Hoots. O primeiro deles, e um dos mais importantes, é o par de lóbulos, que são os elementos ativos do equipamento. São eles que trabalham diretamente com o gás. Eles giram em sentidos opostos, se encaixam, mas sem se encostar, como nós já dissemos. No caso da imagem, digamos que o lóbulo da frente gire no sentido horário. O lóbulo de trás, então, girará no sentido anti-horário. Os lóbulos podem ser bilobulares ou trilobulares, ou seja, teremos duas ou três regiões de encaixe entre eles, o que formam duas ou três câmaras de trabalho. Mas por que isso é importante? Uma característica desse tipo de equipamento é a geração de um fluxo pulsante. Com mais câmaras, menor será a pulsação. Portanto, o soprador trilobular gerará um fluxo com uma pulsação menor do que o soprador bilobular. Para entendermos isso, vamos comparar com o equipamento a pistão. Neste tipo de equipamento, temos a admissão e depois temos a descarga. Por conta disso, haverá uma falha no fluxo, justamente por conta do tempo necessário para que a admissão aconteça. Se eu tiver vários pistões, posso sincronizá-los de tal forma que o tempo sem fluxo diminui, diminuindo assim a pulsação. Esse efeito é similar nos sopradores. Outro componente importante é a carcaça, que forma o invólucro do equipamento. É tudo que estamos vendo em amarelo na imagem da tela. Ela é tão importante quanto os lóbulos,
tendo em vista que as câmaras de trabalho são formadas entre os lóbulos e a carcaça. Assim, quanto menor a folga entre os lóbulos e a carcaça, maior será o rendimento do equipamento. Daí a importância da usinagem de precisão, como nós temos aqui na UMEL. A transmissão do equipamento é composta pelo par de engrenagens que é montado no eixo do lóbulo. São as engrenagens que garantem o sincronismo entre os lóbulos, como nós já mencionamos. Os mancais de rolamentos são os elementos de máquina que suportam os esforços estáticos e dinâmicos do equipamento. E por fim, nós temos a vedação do eixo, que pode ser por meio de um retentor, por meio de um labirinto, por meio de um anel-pistão ou por meio de um selo mecânico, a depender do tipo de equipamento e da criticidade do gás trabalhado pelo equipamento. Como funciona um soprador Roots? Para explicar, vamos imaginar um soprador que trabalhe com ar atmosférico. A primeira fase do processo é conhecido como expansão e queda de pressão. Expansão é o processo no qual um gás aumenta o seu volume. Existe um princípio termodinâmico que diz que a expansão de um gás provoca uma redução da sua pressão. O movimento dos lóbulos provoca essa expansão, que é o que nós podemos observar nessa imagem número 1. Note que nós temos uma área em branco delimitada pela carcaça vermelha e pelos lóbulos em cinza. O movimento dos lóbulos aumentará essa área, mas essa área, na verdade, é um volume. Consequentemente, o aumento de volume provoca essa queda de pressão. Então, a pressão aqui nessa região ela vai ser uma pressão de vácuo, também chamada de pressão negativa, que é menor do que a pressão atmosférica. Consequentemente, a pressão atmosférica aqui vai empurrar o ar para dentro do equipamento. Na sequência, nós temos o aprisionamento e a condução do ar para o outro lado. À medida que os lobos vão girando, ele vai conduzindo o ar que estava aprisionado para o lado de descarga. Consequentemente, na sequência, nós temos o descarregamento por um lado, seguido pelo descarregamento pelo outro lado. Note que nós temos várias fases acontecendo simultaneamente, justamente porque temos um soprador trilobular. Vejamos agora as principais características dos nossos sopradores. Nossos equipamentos produzem ar isento de óleo ou gás isento de óleo, uma vez que a câmara de bombeamento ela é selada e não tem contato com o óleo lubrificante. O conjunto eixo-lóbulo pode ser bi ou trilobado. Nossos equipamentos possuem menor pulsação e vibrações devido ao nosso projeto inovador da câmara de bombeamento, que é dotada de redutores de pulsação e ruído. A lubrificação é sem vazamento, uma vez que a lubrificação das engrenagens e rolamentos é efetuada por salpico, por meio de anéis salpicadores em banho de óleo. Nossos equipamentos possuem usinagem de altíssima precisão, porque nós possuímos em nossa fábrica várias máquinas de comando numérico de elevada precisão, dedicada especificadamente para a fabricação dos componentes e peças dos sopradores. Isso resulta em componentes de elevada eficiência volumétrica, garantindo a performance dentro das especificações. Os lóbulos são de elevada rigidez, pois são fabricadas de ferro fundido, dotados de eixos passantes em aço liga especial. E por fim, o corpo é extremamente robusto, uma vez que ele é fabricado em uma única peça de ferro fundido para garantir elevada resistência mecânica e durabilidade. Vejamos agora nossos principais sopradores. Aqui no Mel, nós temos 3 modelos. SRT. Os sopradores da série SRT possuem lóbulos de elevada rigidez, fabricados em ferro fundido de alta qualidade e permite o uso de diferentes tipos de vedações conforme as condições de processo. SR Oil Free. Os sopradores do tipo SR Oil Free constituem uma série de máquinas cujas características foram definidas para atender a uma variedade de processos industriais, onde é fundamental garantir a total isenção de óleo junto ao ar ou gás transportado e, portanto, ao processo produtivo.
Dissemos há pouco que os nossos sopradores produzem ar ou fluxo de gás isento de óleo. Então, qual é a diferença entre o modelo SRT e o modelo SR Oil Free? Ambos de fato produzem ar ou gás isento de óleo. A diferença é que o modelo SR Oil Free possui um sistema de proteção adicional que impede o contato do óleo com o gás ou ar em caso de rompimento da vedação que separa o óleo da câmara de bombeamento, o que o modelo SRT não tem. Temos também a série VRT-PA, que são bombas de vácuo operando no mesmo sistema dos sopradores trilobados e que permite chegar a uma elevada relação de compressão sem problemas especiais através da entrada de ar em temperaturas ambiente, permitindo às máquinas a chegar a pressões de vácuo de até 75 torr. E como opcionais, temos o conjunto Hommel Blazer. O conjunto Hommel Blazer é composto de um soprador Hommel linha SRT e uma base silenciadora, filtro completo e uma cabine de isolamento acústico projetadas e fabricadas exclusivamente para os sopradores Hommel. E para mais informações sobre os nossos produtos e soluções técnicas, acesse o nosso site www.homel.com.br e para atendimento personalizado, entre em contato pelo telefone 11 2413 5400 ou 11 2412 3200 ou pelo WhatsApp 11 9 71 74 79 90. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima oportunidade.